Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo meu amigo de longa data, Dr. Lucas Nunes, médico ortopedista, trazendo um tema bacana que são lesões dos ligamentos do joelho e a preparação de atletas nessa fase de Covid. Como é que está tudo isso? Dr. Lucas, obrigado a presença no Saúde em Dia. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Parabéns pelo programa, hein? Doutor, falando de ligamento, de joelho, né? Qual que é assim, a lesão mais frequente, né? Vamos lá. As lesões ligamentares nos atletas, elas são as lesões muito conhecidas e muito voltadas no público, porque elas trazem uma série de repercussões para os times ou nos esportes individuais. Porque tira o atleta de campo ou de quadra, né, por longa data, trazendo grande prejuízo e para ele mesmo gerando uma grande incapacidade em desenvolver o seu esporte. O ligamento mais comum lesado é o ligamento cruzado anterior, né, que é o mais famoso aí de todos. E uma lesão do ligamento cruzado anterior é mais comum em esportes como futebol, basquete, handebol, que são esportes que fazem um movimento pivotante, que é o movimento de giro do joelho. E a lesão nesses pacientes, elas basicamente tiram os atletas de quadra em torno de um ano, né? Então é um tempo muito grande. E hoje em dia os estudos mostram que mesmo em atletas de alta performance, apenas 50% desses atletas voltam ao nível anterior. Então é uma lesão comum em atletas de alto nível, mas também em pessoas que praticam os esportes aí de final de semana, ou até mesmo, né, quem pratica um pouco mais sério. No jogador de futebol, é muito comum, no alto rendimento, ele parar numa cirurgia de joelho, né? Exatamente. Há anos atrás, a lesão do ligamento cruzado anterior era praticamente encerrar a carreira desse jogador. Hoje a cirurgia avançou muito, a recuperação funcional, né, com fisioterapia avançou muito. E alguns pacientes, né, alguns atletas aí mais famosos, Daniel Alves, acho que foi o último grande atleta aí a romper esse ligamento, eles voltam até o mesmo nível, né, certo? Agora, aquele atleta que não tem, né, não é um nível extraordinário, né, são aqueles atletas mais medianos, por mais que sejam profissionais, eles têm muita dificuldade em voltar na mesma forma e na mesma categoria. A lesão do Ronaldinho Fenômeno naquela época foi uma lesão mais grave, né? Foi, aí é de um outro ligamento, foi o ligamento do tendão patelar, certo? O tendão patelar, né, que une a patela ao osso aqui, a essa protuberânciazinha óssea que a gente tem aqui no joelho, é uma lesão extremamente mais grave, né? E ele mesmo com essa lesão grave, ele ficou quase 2 anos parado, né? Mas mesmo assim ele ainda voltou num nível, né, exemplar, talvez não como ele tinha antes, mas voltou num nível muito bom, né? Foi campeão do mundo e tudo mais depois dessa lesão. A lesão do tendão patelar tem uma outra característica, né? Geralmente aqueles pacientes com tendinite crônica, os pacientes mais jovens, né, que vai degenerando o tendão e podem, num movimento basicamente de freada, né, de diminuição da sua velocidade no campo, levar a esse tipo de lesão. Hoje, com as tecnologias novas, as cirurgias são cirurgias minimamente invasivas e que ajudam também na recuperação, né? Sem dúvida, sem dúvida. As cirurgias hoje são feitas por vídeo, né, com 2 furinhos nos joelhos e uma incisãozinha pequena para tirar os tendões, né? Na verdade, o ligamento, nós não conseguimos ir lá e dar ponto no próprio ligamento. Temos que tirar um outro ligamento nosso, que são os autoenxertos, ou usar enxertos de banco de cadáver, naqueles pacientes com lesões de outros ligamentos. E os principais enxertos nossos que a gente usa, né, para essa cirurgia são a fita do terço médio do tendão patelar e os tendões flexores, que são 3 tendões que se inserem aqui na região medial do joelho.
E o tempo médio de cirurgia depende do grau da lesão, mas em média é uma cirurgia rápida também, né? Isso, uma cirurgia extremamente rápida, né? Geralmente, nas lesões do ligamento cruzado anterior, podem ocorrer outras lesões, e a principal lesão associada é do menisco lateral, pelo mecanismo de trauma. Então, em média, a cirurgia dura de 1 hora a 1 hora e meia. Então, são cirurgias bem rápidas. O paciente opera de manhã, pode até ir embora à noite, ele sai pisando, né, com auxílio de muletas, é claro, mas ele sai pisando com o membro operado, e ele já começa a fisioterapia no dia seguinte ou na próxima semana no máximo. Ah, perfeito. A questão da recuperação no pós-operatório, você falou que em média, dependendo da lesão, 2 anos, mas a fisioterapia ela é muito importante, né? Exatamente. Quando eu vou operar um paciente com uma lesão do ligamento cruzado, eu explico para ele que o tratamento são basicamente, né, dividido em 2 partes. A primeira parte, né, valorizando ainda a nossa parte, né, é a parte cirúrgica. Então, fazer uma boa cirurgia na mão de um bom cirurgião capacitado. 2, recuperação. A recuperação é que vai ditar, né, o pós-operatório desse paciente e como esse paciente, ao final do seu tratamento, vai estar. Então tem que ter muito empenho, né? Eu sempre, quando eu vou operar, eu falo, eu só vou te operar se você conseguir fazer um tratamento, uma fisioterapia, se dedicar bastante, porque realmente requer muito esforço desse paciente. Basicamente, 9 meses pelo menos de fisioterapia a 1 ano, dependendo dos casos, nos casos de nova lesão, né? Perfeito, eu quis tocar nesse ponto da fisioterapia, que a gente vê que muito paciente acaba querendo cortar o caminho aí da recuperação e não é o correto, né? Agora falando dessa fase da Covid, essa recuperação nos atletas, preparação, como é que está essa fase? Covid e atleta. Sim, eu acho que o Covid trouxe grandes repercussões para os atletas, né? Na verdade, eles acabaram sofrendo muito. Então, os atletas, principalmente de alta performance, eles têm uma carga de treino extremamente elevada. E desde que o Covid começou no Brasil e no mundo, no início de 2020, mais ou menos, né, que veio forte, todos os países basicamente tiveram medidas de reclusão. Então, todas as equipes, né, o que a gente vê, elas tiveram que se readaptar, certo? Então, alguns pacientes tiveram que ter treino em casa, tiveram que ter uma mudança de local de treino, muitos mudança de país, né? E com a chegada das Olimpíadas, isso está tendo uma grande repercussão, porque acho que nunca a parte médica foi tão importante e nunca teve tanta preocupação. Então, é uma grande incógnita para a gente nessas Olimpíadas que vão começar nesse próximo mês, como que vai estar, principalmente nos esportes individuais, né? Como que vai ser a performance desses atletas. Acredita-se, conversando com outros profissionais, né, com fisiatras, fisioterapeutas, que a performance foi prejudicada, que o treinamento foi prejudicado. Então, acredita-se que não vai ter tanta quebra de recorde, né, que o nível não vai ser como foi das anteriores. Nos esportes coletivos, aí muda um pouquinho, né, porque você não precisa estar no mais alto nível. Se o coletivo estiver num nível bom, né, você não precisa estar sempre no seu nível mais elevado. Agora, nos esportes individuais, a diferença ali entre o campeão, entre a quebra de recorde, ela é muito pequena. Você tem que estar naquela fase especial, vamos dizer assim. Doutor, o programa está terminando. Quer deixar uma mensagem final para o público em casa? Bom, queria agradecer novamente, né? Obrigado pelo convite. Em relação às lesões ligamentares, principalmente o ligamento cruzado anterior, acho que o principal hoje é a gente fazer a prevenção. Então, o que a gente mais pega no consultório são aqueles atletas de final de semana que não fazem nenhuma outra atividade, só jogam aquele futebolzinho, praticam aquele esporte de final de semana. Eles não têm uma musculatura adaptada, né, para fazer esse esporte e acabam se lesando. Então, em relação à saúde, temos que ter prevenção, fazer uma academia, fazer um outro esporte, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, voltado em fortalecimento muscular. Perfeito. Doutor, obrigado. As dicas do super especialista aí, olha, Dr. Lucas atende aqui em Indaiatuba, no Indaiatuba Hospital, atende em Campinas também, um médico bem conhecido aí por muita gente, trabalha na PUC, é professor lá na PUC, essa parte de joelho, ombro, esportiva, então é uma grande dica aí de um excelente profissional para cuidar da sua saúde. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais
Tem um Instagram com conteúdo teórico bem variado, Facebook e o YouTube. Perdeu algum programa, quer compartilhar com um amigo, familiar, para não ficar de fora dessas dicas, bem legal. Conteúdo em áudio, tá no carro, no trânsito, na academia, correndo no parque ecológico. Aí você não perde nenhuma dica e fica ligado aí nessas dicas importantíssimas de saúde. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!